Tá aparecendo aqui. Fazendo os últimos testes. Vai lá. Olá, galera. Aí o assunto. Tá virado ou tá? Tá certinho, tá certinho. Aí o assunto. Aí agora virou. Tá virado ou tá? Agora virou. Tá virado ou tá? Tá. Então, online aqui. Sim. Edson Artemio enviou uma solicitação para participar desse vídeo. Ele já tá solicitando. Dê as boas-vindas, presidente. Então, fazemos todos bem-vindos por essa live. Para essa live do ramo de Itabaiana, né? Teremos como participação especial nosso irmão Edson, um dos pioneiros dos missionários que veio aqui, né, para ramo. E vamos bater um papo, né? A gente consegue bater um papo gostoso, saudável, da história, né, de tudo que ele passou por aqui, por Itabaiana. Tá bom? Foque aqui. Eu vou focar aqui, você foca aqui. Tá bom. Abre lá, ela tá aí. Estamos fazendo os últimos ajustes técnicos aqui, tá? Mas, beleza. Bom, beleza. Então, irmão, aí seja bem-vindo, irmão Edson. Então, foi um prazer. Obrigado. Eu me chamo Milton, sou presidente do ramo aqui de Itabaiana, né? A gente tem ideia dessa live para poder fazer, né, a live. E o nosso irmão Roberto, ele deu essa ideia e convidar o senhor. Eu achei muito boa, para a gente saber um pouco da história, né, os membros que estão nos assistindo. Vai ser muito interessante, né, saber um pouco sobre a história do ramo de Itabaiana, né, de como começou os missionários, né. Então, eu confesso que nessa semana pensando sobre como seria, né, como seria assim, a emoção de escutar, né, o começo do ramo de Itabaiana, né, como é que foi. Né. E eu acho muito interessante, né, então queremos fazer fazer vocês bem-vindos, o senhor também bem-vindo, é um grande Obrigado. prazer. Eu vou deixar para o senhor se apresentar, falar um pouquinho do senhor, falar o que o senhor faz atualmente, tá bom? Tá certo, então, presidente. Eu fico muito honrado aí por poder estar com vocês nessa live tão especial, né? Há mais de 30 anos eu estive aí nessa terra, né? E tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. E depois de lá para cá eu tenho visto à distância, eu tenho acompanhado o crescimento desta unidade da igreja e visto tudo que vocês estão construindo, né, e vamos dizer que o grande símbolo de todo o esforço do povo de Itabaiana é representado nesse prédio, materializou-se nesse prédio tão bonito que hoje o irmão Roberto me mostrou um pouco dele por fora. Muito obrigado, presidente, por esse tempo. Você está conseguindo me ouvir bem? Sim, agora estou, beleza. Certo. Então, presidente, eu tive olhando o meu diário de missão. E
eu creio que Itabaiana foi, de todos os lugares que eu passei, é o lugar que eu tenho mais registros. Eu tenho registro diário, literalmente, do meu tempo aí, né, nessa cidade. Eu queria, antes de falar um pouquinho sobre essa época, eu gostaria de dizer que eu estou muito honrado e feliz, né, e por ver, né, o quanto vocês estão crescendo nessa região. Atualmente, eu estou morando no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. E aqui tem uma estaca, né, e eu sirvo como presidente dessa estaca há mais de 5 anos. Eu sou casado com a Lília, né, e eu tenho 5 filhos. Atualmente, eu trabalho no sistema educacional da igreja há mais de 15 anos. Eu sou um coordenador do Seminário Instituto nessa região onde eu estou vivendo. E a missão foi um dos momentos mais significativos na minha vida. Eu estava recordando aqui no diário de muitas coisas que aconteceram aí no início da igreja. E coisas que eu não registrei no meu diário, mas eu me lembrei no decorrer do tempo que estava lendo. Então, eu queria dizer a vocês que eu cheguei em Itabaiana no dia 14 de dezembro de 1990. Né? Então, no dia 14 de dezembro de 2020, ano passado, fez 30 anos que eu botei o pé em Itabaiana. Quando eu cheguei em Itabaiana, naquela semana antes de mim, já tinham chegado 2 missionários aí. O Elder Araújo e o Elder Barton. E eu e o meu companheiro, o Elder Saltway, nós nos unimos a eles, né, no dia 14 de dezembro para iniciar o trabalho aí. Quando eu cheguei aí, eles já tinham alugado uma casa. Né? Eu tenho foto dessa casa. Mais tarde eu vou disponibilizar para vocês e vocês podem, no caso, compartilhar no grupo daí do ramo, né, no Facebook, né, desse tempo. Mas quando eu cheguei nessa casa, só tinha 2 coisas nessa casa. Tinha um beliche e um fogão, que eram as únicas 2 coisas que o Elder Araújo tinha conseguido comprar. Né? E a minha primeira noite aí em Itabaiana, eu dormi numa rede que eu tinha ganhado de uma irmã lá em Aracaju, que foi a minha primeira área. Recentemente, quando fui para aí, eu tinha sido levado a sênior, né? E eu tinha recebido um companheiro bem novinho. E eu tive a oportunidade, então, de iniciar ali o meu trabalho, vamos dizer, pela primeira vez de liderança na missão e na minha vida, né? Eu comecei aí em Itabaiana. Aí foi minha escola inicial de tudo que eu aprendi sobre o progresso da igreja. Né? No dia que eu cheguei aí, a primeira coisa que eu fiz foi ler a minha bênção patriarcal. Inicial de tudo que eu aprendi. Na minha bênção patriarcal está escrito, né, que todas as coisas estão para serem feitas. E é assim que eu sentia aí em Itabaiana. Nós estávamos pegando aí, não tinha nenhum membro da igreja nessa cidade. Nós iniciamos o trabalho de proselitismo, saímos, pela primeira vez foi pregado o evangelho em Itabaiana, no dia 15 de dezembro de 1990. Eu e o Elder Araújo, eu era o sênior e o Elder Araújo, ele era o líder do distrito. Ele era da outra dupla, né? Nós chegamos aí numa rua bem larga, que tem ali perto da rua Itaporanga. Não sei se ainda é assim aí, né? Passou tantos anos. Mas eu me lembro que era um largo, assim, bem grande, onde, quando tinha os carnavais, aí o pessoal do trio elétrico levava os trios elétricos nesse local aí para tocar para o povo.
E nesse dia, nós dividimos a cidade ali. Eu e meu companheiro fomos para um lado, e o Helder Araújo e o Helder Barton foram para o outro lado. E nós começamos a bater porta. E aí, na primeira porta que eu bati, eu entrei nessa casa. Eu não sei o nome da pessoa, era uma senhora. Mas em um determinado momento, né, o marido dela chegou e ele ficou muito nervoso com nós lá dentro. E nós fomos expulsos da casa. Então, a primeira casa que eu entrei aí, nós fomos expulsos. Eu e meu companheiro. A primeira porta. Aí nós, tudo bem, saímos, e daí nós batemos na segunda porta. A segunda porta era da casa do irmão João, que já é falecido. Né, vocês devem ter conhecido ou devem lembrar-se dele. Né? Quando eu o conheci, ele enxergava ainda de uma vista. Né? Então, o irmão João, ele foi a segunda porta que eu bati. Né? E nessa porta nós não fomos expulsos, mas nós entramos. Foi a primeira casa que eu entrei aí nessa cidade. E nós ensinamos o irmão João. Né? E nós tivemos o grato privilégio de mais tarde, em 17 de março de 1991, de levá-lo, né, até Aracaju, porque ele fez questão de ser batizado na igreja lá em Aracaju, né, e nós o levamos lá e ele foi batizado. Né, e eu tenho experiências maravilhosas com ele. Ele demorou bastante tempo para tomar essa decisão. Né? Porém, no dia 13 de março de 91, eu recebi uma mensagem dele. Né? Naquela época, as pessoas vinham e traziam a mensagem, mandavam alguém vir nos avisar. Né? Não tinha WhatsApp naquela época. Nós nem sonhávamos com telefone celular. Né? E ele disse assim, olha, o irmão João está lhe chamando na casa dele. Aí nós chegamos lá e nós já tínhamos, né, convidado ele várias vezes para ser batizado. Mas naquele dia ele nos chamou e eu me lembro como se fosse hoje, ele dizendo para nós que ele estava em uma outra denominação religiosa há 15 anos. Ele disse que nesses 15 anos, nunca, nenhum pastor, nenhuma pessoa da igreja que ele frequentava tinha ido visitar a casa dele. Ele disse que nunca, né, alguém havia ido lá para ler as escrituras com ele. Ele disse que em 15 anos nunca ele foi convidado para fazer uma oração, para dar um testemunho, para responder uma pergunta do Evangelho, para ler as escrituras em voz alta na igreja. E daí ele disse que depois de ver tudo o que nós proporcionávamos para ele, mesmo sem ele ser um membro batizado, ele era visitado, ele era amado, ele era convidado a fazer as coisas na igreja, a orar em voz alta na igreja. Ele disse que ele sabia que ali era o lugar dele, porque ali existia o evangelho verdadeiro de Cristo. E ele então me disse que ia ser batizado. Foi uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive. E eu nunca me esqueço dele. E de todas as coisas que ele fez por nós aí. Eu não sei se tem alguém da família dele na igreja hoje. Mas se tiver, ou se alguém ainda estiver lá, leva o meu abraço lá. Porque eles foram tão bons para nós naquela época. Onde nós precisávamos tanto de tanta ajuda. Né?
a primeira reunião sacramental em Itabaiana aconteceu no dia 16 de dezembro de 1990. Só os missionários. Só nós 4. Né? Em volta de uma mesa redonda, aquelas mesas pequenininhas, com um prato, com bandeja de sacramento, né? E 4 copos com água. E nós tivemos a primeira reunião na nossa casa. Posteriormente, a segunda reunião aconteceu no dia 23 de dezembro. E nessa reunião nós tivemos dois pesquisadores presentes e um jovem que era membro da igreja em Aracaju que estava passando aqui. E assim, sucessivamente, começou a acontecer o crescimento da igreja. Nós chegamos aí, na metade dentro de 4 meses, nós chegamos a ter mais de 50 pessoas assistindo às reuniões, apertadinhos, em pé, na nossa sala. Já não nesta casa onde nós começamos, mas uma casa de 2 andares, onde nós alugamos o andar de cima. E lá, então, nós tínhamos uma sala grande e nós fazíamos as reuniões. Né? Então, esse foi o começo da igreja aí. Né? Começamos a conhecer as pessoas. A terceira porta que eu bati foi da irmã Luísa. Ela eu sei que está na igreja, não é? Ela está até hoje. É isso aí. A irmã Luísa, ela foi a terceira porta que eu bati. E nós fomos aceitos. E nós ensinamos a irmã Luísa. Né? E foi assim que começou, né, o processo. Os primeiros batismos que nós tivemos, né, eu até anotei aqui, os primeiros batismos foram exatamente a irmã Luísa, que também foram feitos em Aracaju, foram batizados a irmã Luísa e a irmã Iraneide. Depois, além delas duas que eram pessoas que eu e o Elder Saltwick ensinamos, né? O Elder Araújo e o Elder Barton também batizaram um casal. O nome dele era Cícero e a esposa era Maria Aparecida. Então, essas 4 pessoas foram as primeiras pessoas batizadas em Itabaiana. Na verdade, batizadas de Itabaiana, né? Porque eles foram batizados lá na capela de Aracaju, porque nós não encontrávamos nenhum lugar aí para fazer os batismos. Bem mais tarde, um senhor que era bem rico aí na cidade, que tinha uma piscina em casa, uma piscina bem grande, né? Ele até alugava, nos finais de semana, no verão, ele permitia que as pessoas fossem lá usar a piscina dele. E ele permitiu que nós fizéssemos batismos pela manhã, nos domingos aí. E eu me lembro que de manhã cedo, nós íamos lá fazer os batismos, e as pessoas vinham chegando para tomar banho na piscina. E daí esse senhor não deixava eles entrarem enquanto nós estávamos lá, porque eles estavam chegando com roupas de banho. E nós estávamos numa reunião batismal. E aí, quando nós saímos, tinha uma fila de pessoas, todas esperando a gente terminar o batismo para poder entrar na piscina. Mas ele gostava muito da gente, ele não deixava as pessoas entrarem, ele tinha muito respeito pelo batismo. Eu não me recordo o nome dele, mas ele era um senhor já de idade e ele era bem rico. Hã? O nome dele é Agenor. Agenor, acho que é isso. Isso, né? O Agenor. Lá na Piscina Andrade, né? Ele já faleceu, já. Já faleceu, né? Sim. Agora, eu não vou ficar falando muita coisa assim, né? Eu queria também que vocês me perguntassem. De repente eu me lembro de algumas coisas que vocês gostariam de saber. Mas antes de passar esse tempinho para
se vocês tiverem perguntas, pode mandar aí no chat para os irmãos, né? Pode me interromper, viu, presidente? Se quiser perguntar alguma coisa, não precisa se preocupar não, viu? Não é que eu fiquei tão empolgado na história, que eu fiquei tão vibrado, eu falei, nem vou interromper. Mas fique à vontade. Eu vou contar uma experiência que eu tive, que ela foi muito importante. Foi muito importante para mim. Eu não sei se vocês se lembram, né? E eu imagino, com certeza ela já faleceu, de uma irmã chamada irmã Ermelina da Costa Lima. Eu não sei se vocês conheceram ela. Ermelina da Costa Lima. Ela era uma professora aposentada. Logo assim, no início do nosso trabalho, né, eu comecei a trabalhar ali perto das ruas, em volta da igreja matriz aí de Itabaiana. Né? E ela morava numa rua ao lado ali da igreja, bem próximo da igreja. Era tão próximo da igreja que nós conseguimos ouvir o sermão do padre, acho que é padre Gilson. Nós conseguimos ouvir o sermão do padre Gilson lá na casa dela. A gente conseguiu ouvir até o dia que ele falou da gente. Né? Ele dizia que nós éramos, que ele disse assim nos alto-falantes, na missa, né? Ele falou assim, a praga mormo chegou em Itabaiana. Né? Ele estava preocupado com a gente, né? Ele dizia, olha, chegou a praga mormo, né? E eu vou contar para vocês a experiência que eu tive quando encontrei uma Ermelina da Costa Lima. Né? Nós estávamos batendo porta na rua. Aí eu cheguei numa casa que a porta dava para a rua, né? E lá dentro tinha um homem sentado na sala, olhando para a televisão. E aí eu bati na porta. A porta estava aberta, eu bati assim, né, na porta. E ele não se virou. Aí eu bati palma. Ele não se virou. Aí eu chamei e ele não se virou. Continuou olhando televisão. Aí no lado, na casa do lado, depois de eu fazer tanto barulho, vem a dona Ermelina, uma senhora bem velhinha, baixinha, pequenininha, sabe aqueles óculos assim que são bem grossos assim, né? Com muita dificuldade de enxergar, né? Ela chegou para mim assim e chamou assim, vem cá, meu filho. Eu cheguei, eu tava irritado já, porque a pessoa lá dentro não falava comigo, né? Aí ela disse assim para mim, o que você está fazendo aí? Não, eu estou chamando esse senhor aí, ele não olha para nós. Aí ela disse assim, meu filho, ele é surdo. Peraí. Ela entrou lá dentro, chamou ele veio, mas ele era surdo, ele não ouvia a gente, né? Por isso que eu achei que ele era uma pessoa mal educada. E não, ele era surdo. Aí eu não consegui ensinar ele. Que ele não sabia ler, ele não sabia, não tinha como eu ensinar ele. Aí, mas daí o que eu fiz, né? Eu fiz o contato com aquela senhora velhinha, né? Que morava bem pertinho da Igreja Católica. Aí na minha cabeça, eu comecei a fazer um desenho. Olha só como a gente às vezes julga errado as pessoas. Eu comecei a olhar para a dona Ermelina e eu perguntei assim para ela, eu pensei na minha cabeça, ela deve ser bem carola, né? Ela mora aí no lado da Igreja Católica. Não vai progredir.
Aí eu cheguei para ela e falei assim, a senhora já nos conhece? Não. Daí eu assim, a senhora... Mas olha só, o missionário bem sem fé, assim, né? A senhora gostaria de ouvir uma mensagem um dia desses? Ela disse, sim, eu gostaria de ouvir agora. Eu disse, tá. Aí entrei com o Helder Saltwig e comecei a ensinar ela a primeira palestra. E ela prestava atenção. Eu pedia para ler as escrituras, ela ia lá, pegava a biblinha dela, com uma lente de aumento, sabe as lupas aquelas? Ela lia com uma lupa, né? E daí eu perguntei assim, a senhora gostaria, olha bem as minhas perguntas, não é uma pergunta, aquelas perguntas fortes mesmo, né? Que eu não acreditava que ela ia progredir, olha só. Aí ela disse, não gostaria de ouvir, de ler o livro de Mó? Sim. Só que ia ficar com um exemplar? Sim. Eu disse, tá, deixei o livro de Mó para ela. Aí passou uns dias, voltei lá, né? Aí eu cheguei lá, a senhora leu o livro de Mórmon? E ela disse, sim. Eu disse, tá, então nós vamos hoje ensinar para a senhora sobre o batismo. Aí eu ensinei, né? Aí olha a minha pergunta para ela, né? A senhora, né, gostaria um dia de se batizar na igreja? E ela olhou para mim e falou, sim. Eu disse, olha só, a senhora irá ser batizada no próximo domingo? Ela disse, sim. Olha só, ela era uma eleita, apesar do missionário que estava ali. Porque esse trabalho que nós fazemos, que nós fizemos aí no passado, ele não é um trabalho da gente. Ele é o trabalho de Deus, que permite que, apesar de nós, ele seja feito. A dona Ermelina me surpreendeu. Ela foi batizada. E naqueles dias quentes de verão, dezembro, janeiro, que vocês sabem como é quente, as nossas reuniões da igreja eram à tarde. E eu ficava na sacada da casa olhando o povo vir para a igreja. E eu olhava longe naquela avenida principal que tem aí, depois que passa na frente da rodoviária. E lá no fundinho, eu via aquele vultinho vindo, pequenininho, com uma sombrinha, um sol forte da tarde de Itabaiana, vindo para a igreja todos os dias, todos os domingos, todas as reuniões. E eu aprendi ali, naquele dia, e eu agradeço por ter aprendido isso naquela época na missão, que o Senhor sabe quem Ele quer. E Ele escolheu a dona Ermelina, como escolheu cada um de vocês que foi batizado no decorrer desses 30 anos. E nós temos que dar continuidade a isso. Essa foi uma das coisas mais importantes da minha missão. Depois disso, eu nunca mais duvidei de ninguém. Não importava a situação, eu convidava com todo o meu coração, não duvidando. E eu aprendi isso aí em Itabaiana. Uma senhora, professora, o filho dela era pastor, e ela não era, né, como eu pensei, uma frequentadora assídua da igreja ali perto, né? Eu estava completamente errado sobre ela. Mas o Senhor me ensinou que eu tenho que reconhecer e valorizar cada pessoa, mesmo que te ache que não é, mas para Ele, e Ele que sabe de todas as coisas. Então, irmãos, nós tivemos aí muitas experiências maravilhosas, né? E a cada domingo aumentava a frequência. Eu estava lendo aqui, vi o quanto nós trabalhávamos, o quantas pessoas novas nós encontrávamos, quantas pessoas
nós ensinávamos. Era tempo todo, dia todo, todos os dias nós estávamos encontrando e ensinando, encontrando e ensinando. E o Senhor foi fazendo o surgimento dessa unidade. Temos uma pergunta Sim. para o senhor. Então, irmão Edson, que a gente está aqui, né? O presidente está ali, mas a gente está dando suporte a ele aqui atrás. A irmã Jussara, ela está perguntando o que foi mais difícil durante sua missão aqui em Itabaiana. O que foi mais difícil, eu creio que foi vencer a desconfiança, né? Nós éramos elementos muito estranhos à paisagem, né? 2 homens de gravata, de camisa branca, com uma plaqueta no verão, né? Nós éramos muito diferentes, né? Mas assim, eu creio que a coisa mais difícil para mim mesmo foi eu vencer, né, os meus medos, quem sabe a minha falta de fé, né? Eu tinha tantas responsabilidades aí, né? Mas isso foi o que eu acho que foi. O lugar, as pessoas, era maravilhoso, era a hora certa. Eu me lembro que no segundo dia que eu estava aí, o presidente da missão chegou aqui em Itabaiana. O presidente Massagardi nos entrevistou. E eu estava na missão fazia 4 meses. E ele me disse que eu vim para essa cidade porque Deus tinha um propósito para mim e para esta cidade. E disse que eu ia ter muitas experiências que seriam importantes na minha vida. E tudo que o presidente Massagardi falou sobre vocês, sobre a cidade, sobre a minha vida aconteceu, né? Acho que talvez isso seja a coisa mais difícil, né? Para mim aí, foi eu vencer a mim mesmo. E eu acho que aí foi um renascimento para mim. Alguma outra pergunta? Mais alguma? Olha que ele está olhando ali. Qual o sentimento hoje ao ver tudo o que aconteceu com o ramo e hoje ter uma capela aqui e ver os frutos de seus esforços? É a pergunta da irmã Flávia Regina. Irmã, isso é uma coisa assim que só quem foi missionário assim e vê começa algo como foi aí que a gente começou a igreja aí, né? Olha, nós reuníamos aí, nas primeiras reuniões nós tinha só 4 cadeiras, sabe? A sala era a nossa capela e nós tinha 4 cadeiras. Nós ficávamos em pé e até quando nós tinha 4 pessoas sentavam. Quando teve 7 pessoas, já teve gente que ficou em pé, né? Aí nós deixávamos sentar as irmãs e os homens ficavam em pé, né? Aí quando nós chegamos a 37 pessoas, a igreja basicamente era assistida em pé. Aí na cidade, eu conheci um homem que ele era presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores, né? Bem no início do Partido dos Trabalhadores. Aí eu fiz um contato com ele, porque ele estava na frente do diretório, só ele. Eu fiz um contato com ele, conversei, eu fui na casa dele, e ele me disse que ele era ateu, que ele não acreditava em Deus. Mas mesmo assim, nós ensinamos a primeira palestra para ele concordou com algumas coisas, e ele ficou nosso amigo. Mas depois ele não progrediu no ensino. Mas ele ficou meu amigo. Aí um dia eu passei lá no diretório, e olhei lá para dentro, e ele tinha 4 bancos de madeira. Sabe aqueles banquinhos sem encosto, sem nada, é só uma tábua com os pezinhos. Bem rústico. Né? Aqueles bancos compridos, assim, que dá para botar ali umas 4 pessoas naquele banco, né? E naquela época eles não reuniam muita gente. Sabe o que eu fiz? Eu pedi para ele emprestar dos bancos do diretório dele aí do partido para levar para a capela nos domingos para fazer as reuniões. Irmão Edson, tem um rapaz aqui no chat
que é o irmão Kleber, ele está perguntando se não seria o irmão José, do partido do PT. Eu não sei, eu tenho que ver aqui no meu diário, mas parece que o nome dele não era José, eu acho que é Casemiro, Cândido, é alguma coisa assim. E aqui Né? tem uma irmã que ela fez aqui um comentário no chat. Essa voz de fundo é o irmão Cleiton que está falando, é porque a gente tem o suporte, Sim. né? Como eu estou acompanhando o chat, tem uma irmã que ela não está fazendo uma pergunta, ela está fazendo um agradecimento, que o filho dela hoje está servindo missão em Curitiba. E ela disse que graças ao esforço seu e dos missionários que foram pioneiros aqui na cidade, o filho dela hoje está na missão, né? Então ela disse que é muito grata por isso. A irmã Luciana Muito Raposo. obrigado. Muito obrigado. Né? Então, assim, nós conseguimos levar os bancos do partido para lá para as reuniões da igreja. Depois eu conversei aí com a diretora da escola, da cidade, e a escola nos emprestou uma sala aos domingos, nos deu a chave da escola para nós usarmos para fazer as reuniões. E mais tarde, então, a missão nos deu dinheiro para nós mandarmos fazer bancos para botar na nossa casa. Então, quando eu vejo hoje uma capela aí, com tudo que tem aí, porque eu fiquei sabendo que essa capela é uma das mais modernas que tem aí no estado de Sergipe. Eu sei que isso aí é um símbolo do esforço de cada um de vocês, que frequenta, que foi na casa alugada, que se batizou em piscina, que se batizou em rio, né? E que fez a sua parte para que isso acontecesse. Então, eu fico muito feliz de saber os frutos que vocês estão dando aí nessa cidade maravilhosa. Irmão Edson, nós temos uma surpresinha para o senhor, mas antes dessa surpresinha, o irmão Everton, do Ramo de Lagarto, ele está fazendo o seguinte: nos fala a importância de termos um diário em nossas vidas. Pelo que relatou, se não fosse o diário, muito do que viveu hoje seria perdido. Ele está pedindo que o senhor possa compartilhar algo sobre a importância de termos esse diário pessoal. Na época em que eu servi aí, nos anos 80, 90, o diário era algo muito forte e um costume muito forte na igreja. Os profetas, em vários momentos, orientavam os membros a manter os registros pessoais. E quando eu fui para a missão, eu comprei um caderno, né? Eu tenho ele aqui, ó, um caderno, né? Caderno velho, tá amarelo, né? E eu me propus a escrever a maior parte dos dias da minha missão. Graças a isso, né, como foi falado aí, hoje eu consegui, ao ler esses dias, essa parte da minha vida aí, eu pude lembrar de muita coisa. Então, o diário, é muito difícil você colocar tudo que você vive num dia num diário. Mas o que eu coloquei ali me fez me lembrar de muitas coisas, de pessoas, nomes que eu não me lembrava mais. E o rosto dessas pessoas começou a se materializar diante de mim. Então, o diário, ele é um registro histórico pessoal, ele é um elemento importante para a nossa vida. Nós temos que manter, eu sei que hoje a gente mantém diários virtuais, né? Mantemos também diários de fotos, como aqui no Instagram, em outros lugares, né? Mas olha que escrever e relatar momentos significativos vai ficar para a eternidade, né? Então foi um hábito muito bom que eu recomendo a todos. Então, temos mais um agradecimento da irmã Flávia Regina. Ela disse que foi uma satisfação imensa conhecer você enquanto estava na missão. Ela serviu em Porto Alegre e ela me conheceu na casa do Bispo José. E ela é muito grata por o trabalho. Então, antes que o Instagram da nossa live, eu vou postar a surpresinha. Não sei se você lembra, se dá para lembrar, porque ela está de máscara. Tá, ela vai baixar a máscara um pouquinho. Não sei se você lembrou dela. Deixa eu me lembrar agora. Tá meio de lado ali, não consigo ver bem. Vai mais lá pra frente.
Vê se conseguiu Olha ver aí, agora. Ele falou dela. como é que está? Perguntou como é que você tá. Pode falar, Luísa. Ele tá perguntando como é que você tá. Estou bem, estou bem. Assim, Olha, né? Não, oh, que coisa boa, hein? Parabéns. Tá firme aí, hein? Coisa boa. Obrigado, Agora pessoal, uma por isso, pergunta viu? minha, irmão Edson. Uma pergunta minha, o irmão Cleiton pergunta. Foi perguntado, né? Qual o sentimento que você tinha ao ver a evolução do ramo, né? E temos uma capela tal. E agora eu pergunto, qual o sentimento, depois de todos esses anos que teve o privilégio de servir aqui, né? Que nós temos simplesmente de agradecer, tanto a você quanto os outros missionários que foram pioneiros, de ver uma irmã que ela conseguiu sobrepujar todas as dificuldades do mundo e continuar firme até o dia de hoje. Ah, isso aí é uma realização, né? É a realização de uma vida, né? A gente perceber isso. São tantos anos, né, irmã? 30 anos, firme, né? Lutando, né? Isso aí é uma coisa maravilhosa. Como é bom a gente ficar na igreja, criar gerações na igreja, né? E se prolongar, né, dentro desse caminho que é o caminho correto do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito emocionado. quando teve a dedicação da capela, aí o presidente Nailson, na época, pediu para eu dar um testemunho, né? Agora de 5 minutos. Testemunho da igreja toda em 5 minutos. Aí eu cheguei e disse, bom, eu sou muito feliz por pertencer a essa igreja, né? Eu sou uma das pioneiras, né? Quem viveu, viu. Até o irmão Laelson disse, quem não viveu, não viu, né? Eu digo, não precisava dizer, né? Ele só deu 5 minutos. Aí eu disse que era muito feliz, né? E tudo. Aí depois foi o marido da outra que se batizou, que foi eu, Iraneide, que ela fez missão em Itapetininga, depois voltou da missão, isso. Aí foi para a casa do irmão João. Quando ela chegou lá na casa do irmão João, a vizinha era a patroa dela. E ela morava em Glória, uma cidade do interior. Ela veio da missão, foi para Glória, ela deu dinheirinho para ela, aí depois ela voltou, casou, mora em Itapetininga, tem 2 filhos. A Iraneide aprendeu a ler no livro de morte. É verdade. Iraneide e o casal da Marcela. O casal da Marcela sumiu. Aí ninguém sabia. Quando apareceu, foram os filhos dela já grandes, já crescidos. E eu disse, mas tem um casal da Marcela, tem um casal do Açougue, que batizamos os 3 lá em Aracaju, lá na igreja. Isso. Os 3 em Aracaju. Foi eu, o casal da Marcela e Iraneide. Foram 5, né? Eu, Iraneide, não, 4, no casal da Marcela. Isso. Na época. Aí a capela era a Nova Saneamento, a primeira lá de Aracaju. Agora é tanto assim, cheio, cada bairro tem uma capela. Agora daqui, tá em primeiro mundo, né? É a princesinha, sabe? Vai fazer 3 anos. É verdade. É a princesinha. Eu levei um dia, meu filho, para você conhecer a gente. Eu tenho que ir aí. O Helder Saltuí, que veio ver seu João. Quando ele chegou, que via ele cego, dos 2 olhos na época, ele enxergava pelo olho. Ele foi para São Paulo, passou uma semana no templo, ele passou lá, uma semana, ele e Augusto. Passou uma semana no templo. Antes, né, que agora rededicaram, né, o templo de São Paulo. Mas ele agora está rededicado e tem o Cristo bem assim na frente, né? É como exatamente. A gente tem na biblioteca, né? Nossa biblioteca. Aí ele foi para lá para São Paulo, passou uma semana, já sem enxergar nada. Quem guiava ele era o
um que foi com ele, Augusto. Na época foi com ele. Conheceu a Marleide, que se batizou em março. Sim, ensinei a Marleide. Foi difícil de batizar, o pai não gostava. E ela ainda trouxe um monte. Yolanda. Na época. Depois, em março, foi Marleide. Eu, 12 de janeiro de 91. Vocês vieram aqui em 90, em dezembro, dia 17, eu lembro. 17 de dezembro. Aí, a primeira casa foi a desse homem, né, que expulsou vocês e tudo. Depois vocês deram para o Itapuranga. Aí, a primeira casa foi lá em casa, que quando vocês voltaram, e na época, lembra que vocês moraram no quartinho? Eu cuidava de vocês, lavava, passava, ajeitava, né? Lembra? Sim. Lembra? Lembro. Era só a casinha e a parte que tinha era tudo alugada. Mas vocês 4 moravam na casinha assim do lado. Tinha um portãozinho, aí ia lá, cuidava, pendurava a roupa. Já no primeiro andar, assim, na semana, né? Porque no domingo era embaixo e em cima. Embaixo era sacramental. Tinha 200 pessoas na época de Massagá. Ele comprou o terreno, eu fiquei sabendo, o terreno daqui, quem comprou foi ele. Foi 500 contos naquele tempo. Sabe quanto ofereceram no terreno desse? 5 milhões. O vizinho aí para fazer a funerária. Aí Massagá de lá gritou, de jeito nenhum, é para construir nossa capela. Já queriam passar por cima dos 5 milhões no terreno. Olha o tempo, olha, 18, 20 e poucos anos tinha o terreno. Só o terreno cercado, todo murado, a frente e o fundo, mas o vizinho do outro lado era a funerária. O bonequinho querendo ampliar a funerária dele, tá bom? Eu tenho aqui de uma jovenzinha. A funerária dele, aí na época, Massagá disse, de jeito nenhum, aí ficou, né? Só tinha 60, 70, às vezes 50, ficava, né? Agora sim, no patamar que já estava tudo certinho. Na época era 200, mas junto e misturado, sabe? No tempo era assim, não tinha presidente, segundo conselheiro, nada disso, era tudo junto mesmo. Massagá de velhos com os 4 ainda, deixa essas coisas para lá. Quando ele dava o discurso dele, ele, caramba, soltava o bicho. Aí eu dizia, mas mas depois foi indo. E eu sempre continuando, né? Sempre ali, né? Ele pode falar de mim, que as costas é grosso, o couro é grosso, aguenta. Aí ficava. Agora o todo tem uns 70, né? Dá uns 70. Eu cuido só das mulheres, né? Porque eu sou da Sociedade de Socorro, só mulher. Os homens ficam já com outro. Por aí vai. Então, irmão Edson, temos uma pergunta a respeito do diário também, de uma jovenzinha que ela entrou para as moças recentemente. E ela pergunta, por que o senhor acha que é muito bom ter um diário? E do porquê é bom escrever um? De cedo, e se é bom ter um? Pergunta de Sofia Raposo. Muito bem. O diário, ele, como nós estamos vendo, né? Ele garante a nossa memória, por melhor que ela seja, a gente acaba esquecendo no decorrer do tempo das coisas. Tem algumas coisas que ficam bem gravadas e outras não. Então, quando nós escrevemos, nós, além de garantir que fique um registro para os outros que vão encontrar e vão ler, nós também podemos recorrer a esse recurso, voltar nesse recurso, né, e, vamos dizer assim, ampliar a nossa memória. Da mesma maneira que você tem no computador, né, quem sabe você tem lá um HD externo lá que você conecta no computador e você tem ele lá com uma memória auxiliar para guardar arquivos de recordações, no diário você também exerce isso. Quando você escreve, você se torna mais específico, né? Então isso ajuda muito depois para você recordar das coisas.
Eu recomendo que as pessoas que puderem manter um registro da sua vida, de fatos importantes, significativos, o façam, né? Olha as histórias que a Luísa lembra, né? Isso, hoje em dia, um diário pode ser até mesmo gravado, não precisa nem ser escrito. Pode gravar, fazer um vídeo teu falando, olha, hoje foi assim, foi assado. Nós temos tantas coisas que são legais hoje para fazer com o diário, para manter um registro pessoal. A memória é boa ainda, sabe? Então, irmão, muito obrigado. Eu estava escutando aqui dentro do senhor falar, eu estou lembrado. Eu falei para o presidente Roberto, né, que eu já tenho umas perguntas prontas para fazer, não precisei fazer nenhuma, que todas, de acordo com o que o senhor foi falando, já foi respondendo, né, as minhas dúvidas. Mas eu também, eu me batizei em 91, tem quase que o mesmo tempo que Luísa se batizou. Mas eu não frequentei a igreja esse tempo todo, eu tive uns tempos aí que eu fiquei afastado. Mas eu passei por muito lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, tem 5 anos que eu moro, 5 anos e meio, que eu tô aqui em Itabaiana, morando aqui, né? E eu passei também por um ramo que estava começando numa cidade, e era também uma cidade de muita gente católica, né? Eu fico imaginando a dificuldade que você passou com as portas batendo. Lá, esse ramo funcionava num sítio, e vira e mexe, havia uma ocorrência, porque nós estávamos lá no sítio, né, fazendo as reuniões sacramental, então tinha, o pessoal era mal visto, né? Então hoje já é melhor, né? Essa época era bem mais complicada. E fora as dificuldades, né? Eu queria te perguntar se as dificuldades que você passou aqui, que eu tenho certeza que deve ter sido muito, né? Te fortaleceu a ponto de hoje você ser essa pessoa maravilhosa que eu escutei da irmã Flávia falar muito bem do senhor, né? E esse ótimo presidente de Estaca, que eu tenho certeza que o senhor é. Isso foi uma coisa que eu aprendi, é que dificuldades, provações, né, eles fazem parte desse estágio da nossa vida. Nós estamos aqui, mas antes de estarmos aqui, nós vivemos em um outro lugar. Nós vivemos na presença de Deus, como filhos espirituais dele. Nós fomos convidados a participar de um plano de progresso, de desenvolvimento. Então, quando nós viemos para essa terra, né, as condições foram muito claras, que nós passaríamos por provações e por testes, né, e muitas vezes isso envolveria sofrimento. Né, e nós não podemos ter medo do sofrimento, porque o sofrimento, ele ensina. Quando uma pessoa tem medo, é porque ele ainda não aprendeu. Então, na medida em que nós passamos por os desafios, e foram muitos aí, né? Hoje, né, diante de tudo que está acontecendo aí, do que aconteceu, de vocês estarem aí, né, esse meu sofrimento, eu acho hoje que ele não foi muito. Porque houve esse progresso aí, vocês estão aí, né? E continua o nome do Senhor Jesus Cristo aí nessa cidade, apesar de todos os desafios que já aconteceram. Então, eu sou grato por ter passado esse tempo de aprendizado aí. Eu aprendi aí. Eu não só sofri aí, sofri, não, eu aprendi. Eu me desenvolvi. E eu dou muito valor a esse tempo aí. Eu passei em Itabaiana, junto de pessoas maravilhosas, conhecendo muitas pessoas, né, e levando, né, a palavra do Senhor com simplicidade, né, e vendo as pessoas tomando decisões, se batizando numa igreja que ninguém sabia quem eram aquelas pessoas, o que nós queríamos. Então, é um povo de muita fé que ajudou-me muito a me tornar a pessoa que eu sou. Irmão Edson, o irmão Cleberto Andrade está perguntando o que você aprendeu ao trabalhar no ensinamento do irmão João.
como o senhor falou no início da live, ele foi o primeiro a ser batizado no ramo, né? Não, Então, ele gostaria de saber. foi eu a ser batizada. Depois, em março, fui eu. Hã? Isso. O irmão João, ele foi batizado em março. Ele foi ali uma das primeiras pessoas que eu encontrei. Oi? O primeiro homem a ser batizado. Foi em março, ele e Marrede. O batismo do João, a experiência de conhecer o João, até hoje ele me mostra a importância de nós ministrarmos. Depois que nós ensinamos ele, naquela época você tinha que ensinar palestras em ordem, né? Tinha a primeira, a segunda, eram 6 palestras, né? Nós ensinamos as 6 palestras para o João, mas ele não tomava a decisão do batismo. Então, o que nós fizemos? Nós ministramos a ele. Nós passávamos na casa dele, né? Nós líamos o livro de Mórmon com ele. Nós ouvíamos as histórias dele. Nós respondíamos as dúvidas dele. Nós abençoávamos a família dele. Enfim, nós fazemos tudo que hoje é ensinado no programa de ministração. E aí eu vejo o quanto que importa e deve ser valorizado a ministração às pessoas. O trabalho da igreja ele é muito amplo, mas só que, na verdade, ele deve ser praticado individualmente. Nós precisamos implementar com todo o nosso coração a ministração, conforme nós estamos sendo ensinados pelos profetas hoje. Que naquela época foi a chave do batismo dele. Porque depois de meses sendo ministrado, ele me chamou lá e reconheceu todas as coisas que ele experimentou através disso. E isso fez com que ele percebesse que ele deveria estar nesta igreja. Mais tarde, quando eu era bispo, eu chamei o primeiro, meu tempo de bispo, né? Eu chamei o primeiro missionário da minha ala. E ele foi para a missão Recife. Naquela época, Sergipe passou para a missão Recife. Né? E o nome desse missionário que passou, ele passou aí em Itabaiana. O nome dele era Helder Ramos. Isso foi lá em 95, 96. E aí ele mandou uma carta para mim, me contando sobre o irmão João. Ele disse que o irmão João, ele me contou que o irmão João tinha recebido a bênção patriarcal, né? E ele me contou que o irmão João, mesmo cego, ele abençoava o sacramento porque ele tinha memorizado as orações sacramentais. Ele me contou quando o irmão João foi ao templo pela primeira vez, né? Que ele levou só uma camisa branca. Ele só tinha uma camisa branca. E todos os dias ele ia servir no templo. Quando ele voltava à noite do templo, ele tirava a camisinha dele, lavava, pendurava lá na janelinha do templo, do alojamento do templo, e no outro dia ele vestia a camisa e ia de novo. Então ele foi um exemplo para nós de fidelidade e de mudança. E isso foi por causa da ministração. Não foi por causa de nós. Nós só fomos os instrumentos, mas a ministração do Espírito Santo na vida dele. Cansava de me dar bênção. Eu chamava ele pertinho, vinha com a bengala, cego. Eu sei, João, vem aqui me dar uma bênção. Aí ele vinha com a bengalinha. Ele já tinha o olhinho, tudo ele já tinha. Aí ele sozinho ministrava tudinho de cor. Ele lia muita Bíblia. O tempo que ele passou lá naquela outra igreja, quando eu passava com ele para visitar a irmã Natália, ele dizia, Luísa, é aqui a igreja, ó, cego dos 2 olhos. Eu ceguinho ele. Olha só. Olha a igreja, ó, chega me arrepio. Olha a igreja aqui, ó, que eu frequentei
17 ou foi 15 anos. Olhava a igreja bem assim, bem assim, a igreja. Olhava assim, de capara. Ele sabia as coisas, tudinho. Conhecia a cidade toda, por rua. E era certo. Na época, ele enxergava um olho só. Mas quando fez a cirurgia, o médico só deu 10%. 10% de chance para ele. Aí ele, eu quero. Começou pedindo, a igreja achou demais. Aí, vamos fazer a cirurgia. A igreja, na época, toda a vida a igreja foi um patamar assim, né? Mas tem que se esforçar para ter as coisas, com certeza. Aí, fizeram a cirurgia. Mas, meu filho, ele alegre e tudo, em Salvador ele fez essa cirurgia, pensando em melhorar, né? Ele enxergava pelo olho, mas não era muito também, mas ainda enxergava por um. Ele deu glaucoma, né? Uma doença que come a raiz dos olhos. Aí ele, cego mesmo, aí eu dizia, irmã João, sim, nesse dia tinha uma reunião de bispado na outra capela lá. Eu acho que você já tinha ido ser transferido, Aí, com o presidente Kleber. Ele era presidente na época, e o primeiro conselheiro era ele, e o segundo já deve ter ido também, já deve ter passado. Mas ele era o primeiro conselheiro, Kleber presidente, e ele dizia todo dia que só queria morrer na igreja. Eu só quero morrer na igreja. Mas, seu João, deixe dessa história, deixe dessa conversa. Eu até fazia assim, ameno, né? Mas, meu filho, nesse dia, eu atrasei um pouquinho. Ele não. Quando era, se fosse 3 horas, 2h30, ele já estava pronto. Era uma das filhas, que ela me disse um dia desse, que era quem arrumava ele. Que a mulher não dava um passo, não, com ele, sabe? Não dava um passo. Mas a filha disse, passava ferro na roupa, arrumava ele todo, e ele já esperando. Não sei o que foi que aconteceu. Aí Kleber faltou a paciência e levou ele para a igreja. Arrastando, né? Que era cego já. Aí levou na igreja. Quando chegou lá, ele tinha bengalinha de madeira. Ai, meu filho, quando foi para começar a reunião, na época, eu lembro do Zé, era Adams e um baiano, ele era bem escurinho, o olho bem verde. Eu lembro do Helder Adams e o Helder Santana. Eu me lembro de Santana, o Helder. Você se despedir. Helder Santana. Depois a gente conversa. Tchau. Aí ele morreu na igreja, como ele pediu. Na igreja mesmo. Quando a bengalinha caiu, deu um infarto fulminante do coração. E quando levaram para o hospital às pressas, ele já tinha falecido. Ele disse que queria morrer dentro da igreja, numa reunião de bispado. Oi, mas eu fiquei naquele desespero que eu não pude levar ele nesse dia. Peraí, e os dois que vai cair. O presidente se você quiser se despedindo, porque daqui a pouco começa 1 hora de live, o Instagram vai derrubar. Né? Aí você pode agradecer. A gente está aqui do ramo de trabalhar presidente por tudo. Agradecemos, foi uma aula, acho que nem o tempo todo que eu tive na igreja, eu tive uma aula, assim, uma experiência dessa vindo, né? Só fiquei aqui escutando, é muito bom. Eu acho que todo mundo que está na live aí está contente de relembrar esses fatos e ver quanto que o Pai Celestial trabalha na vida nossa, trabalha na sua, trabalha aqui no ramo, né? Com esforço. Então, vou deixar o tempo para agradecer você, muito obrigado de coração, a gente agradece. E vou deixar o tempo para você se despedir também, porque já vai acabar e possa ser que o Instagram derrube a live, que já vai dar 1 hora. Então, fica à vontade. Então, eu só quero agradecer a vocês por me convidarem, para se lembrarem de mim, né? E poder ter tido esse tempo, né, com vocês. Eu estou sempre disponível para vocês, né? Eu só quero compartilhar com vocês uma escritura, então. Ela está no livro de Jó, no capítulo 7, no versículo 7. Desculpa, no capítulo 8, no versículo 7, certo? A escritura diz o seguinte: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo.
Eu rogo a Deus que Ele abençoe esse ramo com essa promessa. Começou pequenininho, com pouquinhas pessoas, mas eu sei que no final, essa igreja e essa unidade da igreja aí nessa cidade, ela crescerá e se tornará muito maior. Mas ela precisa de cada um de vocês. Ela precisa do testemunho e da força de cada membro da igreja aí. E vocês verão que o crescimento o Senhor dá. Quem faz crescer a obra de Deus é o próprio Pai Celestial. Mas nós temos que estar ali disponíveis, né, como ferramentas na mão de um sábio artífice, que é Deus, para fazer com que a obra do Senhor avance. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo que eu tive aí, por todo o carinho de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Nós que agradecemos, tá bom? Foi muito bom ter o senhor aqui, com essa presença. Como um discursante veio aqui uma vez e falou sobre a tecnologia, né? Então, e uma outra vez também eu escutei que a pandemia ela tinha dois lados, né? Um propósito, né? O profeta falou que tinha um propósito. E um desses propósitos, eu acho que foi aqui hoje. A gente poder relembrar, né, o tempo de como começou a capela e ter numa live para todas as pessoas ouvirem aí, tirar um pouco suas dúvidas, foi essa oportunidade, né? Então, quando foi falado na conferência que a pandemia tinha o seu propósito, né, o Pai Celestial tinha um propósito, eu acho que nós estamos no caminho certo, o propósito é esse. Hoje nós conseguimos, eu acho que se talvez não tivesse a pandemia, nós talvez nunca teria pensado em fazer um trabalho desse com a tecnologia, né, fazer esse, meio precária, mas a gente está tentando fazer esse encontro, né, do passado com o futuro, né, e eu acho que isso de estados, né, lá no Rio Grande do Sul, né, ele tá? Rio Grande do Sul. Sim. Sim. E as pessoas que estão assistindo poder, tipo assim, a gente unir dois estados distantes, vamos dizer assim, né, numa telinha de computador, numa telinha de celular, né, num notebook. Isso foi, acho que uma das maiores, para mim, hoje foi uma das maiores aulas que eu tive com esse tempo todo da igreja que eu passei. Sabe, eu gosto de história, eu gosto do passado, eu fico perguntando para as pessoas aqui, né, como era a igreja, como começou, fico vidrado, né. Eu sei que muitas pessoas têm, e acho que mais para frente vamos ter mais aí o segundo capítulo aí, eu acho que o pessoal vai querer muito, né, de ter esse muito capítulo. Muito obrigado, que o Pai Celestial abençoe todos os nós, né, a todos os nós, todos que assistiram, muito obrigado. A gente agradece a todos que participaram da live, né, que estão aí participando, os que mandaram mensagem, os que só ouviram, eu acho que fez muito bom, sabe, isso vai ficar na história aqui também do ramo de Itabaiana. Eu acho que o senhor está fazendo parte de uma nova história aqui do ramo. Essa live vai ficar, acho que ninguém nunca tinha pensado nisso. Só agradecido aqui ao presidente Roberto, que deu essa ideia, né, a gente tivemos uma ideia de fazer a live, e ele deu a ideia de que o senhor participasse. Foi muito bom, tá bom? Muito obrigado a todos que participou. Uma boa noite. Que o Pai Celestial abençoe vocês essa noite e essa semana. Tá bom? Obrigadão. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Sua família.